A inspiração partiu basicamente a partir do próprio convite feito pelo Manuel Gaspar em nome da Casa da Cultura de Santa Cruz, ou seja, a flor, né? Então eu parti da ideia da coautoria para falar da flor, que é um campo muito vasto, e dessa flor que as flores são usadas para enfeitar os nossos rituais, né, humanos, ou seja, nascimento, morte, vida, casamentos. Aprofundei a pesquisa e caí na questão da coautoria, ou seja, a flor delega ao inseto, ou à natureza, à água, ao vento, polinização. E assim é na natureza, ou seja, todas as espécies, de certa forma, compartilham ou delegam aos outros, seja a coautoria, e nós mesmos só existimos como seres porque as plantas criaram para a gente a arquitetura do ar, ou seja, o próprio oxigênio é um produto das plantas. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo toda uma pesquisa em torno das plantas, das flores e do movimento. Mas, no mundo inteiro hoje, você tem plantas que circulam, que vão se adaptando e elas vão criando estabelecendo um novo bioma. E essas plantas, uma vez adaptadas, elas acabam fazendo parte da própria cultura. Na Madeira, você tem inúmeras plantas de várias procedências do globo que estão completamente adaptadas à cultura e fazem parte dos cartazes, fazem parte da infância. Algumas têm até os nomes originais adaptados já com acento do português de Portugal. Então, é muito interessante nós pensarmos esse conceito do limite, né, entre o indígena, o endêmico, né, o estrangeiro ou exótico e o invasor. Primeira vez que eu vim à Madeira, eu fiquei muito encantado, eu me senti muito em casa, era um ambiente muito familiar. Quando eu digo que eu saí do avião, eu já senti um ar, uma brisa, um clima que para mim era familiar, eu me senti em casa. No dia seguinte, com a luz do sol, eu vi as plantas, então eu comecei a pesquisar e entender que aqui haviam várias plantas comuns com o Brasil. Eu vejo uma relação atual, do presente, ou seja, essas plantas não são mais as plantas do Brasil, né, nem das Américas. Essas plantas são hoje madeirenses, né? Ou seja, quando a gente fala de araçá, pitanga, tantas outras, o jacarandá, e são todos nomes tupi. Eu já entendi que mais do que ficar preocupado com a origem, me interessa mais hoje perceber como que a flora, as plantas se relacionam com a própria cultura. Acho que a sociedade tem que pensar, né, no ganho, ou seja, é uma questão capital, mas também que mundo, ou seja, que território nós estamos construindo, como que nós lidamos, né? E também, eu acho que olhar para a natureza com uma... Não só para as invasoras, mas acho que a questão é olhar para a natureza com um olhar mais benevolente. Nós dependemos delas. Acho que a gente tem uma tendência de não valorizar, né, essa nossa dependência total do ar, água, comida, combustível, ou seja, tudo da natureza. Então, eu acho que a exposição, mais do que apontar dedo sobre questões das invasoras, é fazer com que a gente olhe para a natureza, para a beleza da natureza, das flores, e desse ecossistema da Madeira, que é uma joia, eu considero. A minha ideia também é fazer com que as pessoas possamos pensar melhor na importância das nossas ações na natureza e no quanto essas interferências podem ser benéficas ou não. Eu me construí artista, eu não tinha background quando eu era mais jovem no Brasil. Eu passei por várias cidades, sou formado, por exemplo, em comunicação social, publicidade, propaganda, passei pelo design, ou seja, então eu entendo muito bem os mecanismos, como funciona um capital, né, ou seja, esse mundo que a gente vive de consumo, mas eu fui desenvolvendo o meu lado artístico e era algo que estava lá, era como uma semente. Então, eu trabalho muito no meu trabalho a questão da semente, da flor, como esse despertar, né? Ou seja, e a semente tem um tempo, né? Um tempo longo às vezes, né? Às vezes uma semente demora muito tempo para germinar e a gente tem que ter paciência. Então eu acredito piamente no poder da arte e tem tido imensa, digo, sorte, posso dizer, porque o destino tem me proporcionado encontrar pessoas que me propiciam um terreno fértil para que eu possa jogar minhas sementes e desenvolvê-las. Então eu sou super grato à Casa da Cultura de Santa Cruz, em especial a Manuel Gaspar, que acreditou no meu trabalho. Eu não conhecia, mas eu acho que
a minha performance, as minhas flores, ou seja, o meu trabalho de alguma forma chegou até eles e eles viram que poderia isso repercutir em algo. E foram 9 meses de uma produção e pensar essa exposição. Então, eu acredito piamente realmente no poder da arte. Eu acho que a arte, se ela não tem a solução, pelo menos ela proporciona com que a gente busque outras alternativas, que a gente repense o mundo, que nós possamos, através da arte, repensar um mundo melhor, mais alegre e mais igual para nós todos.